Um erro durante uma cirurgia que só foi descoberto depois de muito sofrimento. Passaram-se 10 dias e as dores continuavam cada vez aumentando mais. O edema, que é o inchaço no local, não diminuía. Comecei a ter uma dificuldade bem grande de abrir a boca. O motivo de tanta dor? Um pedaço de broca foi deixado dentro da boca da paciente. O caso foi parar nos tribunais. Dinheiro não chega pelo correio, mas cartão de crédito vem até sem pedir. E, para minha surpresa, a fatura também de anuidade sem desbloquear o cartão. Em São Paulo, a Justiça manteve a multa a um banco que enviava cartão de crédito sem autorização dos clientes. Em vez de mensagem por aplicativo, o velho telegrama. Ele já tem até um valor reconhecido pela própria população de que é uma mensagem urgente, grave, que tem que ser aberta. No Amazonas, um candidato que passou em concurso público não recebeu o telegrama de convocação e perdeu o prazo para apresentação de documentos. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. – 70% dos brasileiros não têm plano de saúde, de acordo com uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. São pessoas que dependem do atendimento em hospitais públicos ou buscam o serviço gratuito das universidades. Mas para uma gaúcha, a opção provocou semanas de dores. É que o cirurgião deixou uma broca dentro da boca da paciente. Como ela resolveu isso? Veja na reportagem de Marcelo Magalhães. Cada passo é um esforço para a Daniele. Os problemas de saúde começaram há pouco mais de um ano, quando decidiu retirar um dente ciso na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Chegando lá, para fazer a retirada, eles me informaram que iriam tirar os 4 sisos para evitar problemas futuros. Aceitei no momento. Foi feita a retirada dos 2 superiores com bastante facilidade, inclusive o que estava me incomodando. Mas quando chegou no inferior esquerdo, foi que deu problema. O tratamento, que deveria ser rápido, durou semanas. Passaram-se 10 dias e as dores continuavam cada vez aumentando mais. O edema, que é o inchaço no local, não diminuía. Comecei a ter uma dificuldade bem grande de abrir a boca, não conseguia me alimentar, não conseguia falar porque eu não conseguia fazer a abertura bucal. De tanto Daniele insistir que algo estava errado, o dentista residente que fez a cirurgia pediu novos exames e descobriu que um pedaço de broca foi deixado dentro da boca da paciente. Ele justificou que a peça quebrou durante o procedimento e ficou presa em local de difícil acesso. Foi feito no local mesmo, mostrei para ele e ele viu que ali tinha um pedaço da broca. Só que ele não chamou o preceptor no momento para mostrar para ele e ter uma segunda opinião. Mesmo com a confirmação, o dentista teria afirmado que essa consequência era normal. Depois de 3 meses com dores, Daniele resolveu procurar um outro profissional, desta vez particular. Ele fez nova cirurgia e retirou a peça. Revoltada com a situação, a técnica de enfermagem entrou na justiça, pedindo que a Universidade Federal de Pelotas pagasse uma indenização e a despesa que ela teve com o novo procedimento. Ajuizamos uma ação de indenização por danos materiais e morais. Os danos materiais para cobrir os gastos que a cliente teve com despesas médicas, odontológicas, muitos medicamentos também. E, em consequência disso, solicitamos também a indenização por danos morais, tendo em vista que o que ela passou não foi um mero dissabor. Foi um problema grave que atingiu psicologicamente, teve o abalo de não poder trabalhar. A Universidade Federal de Pelotas não quis gravar entrevista, mas em sua defesa no processo, alegou que a autora da ação não teria obedecido o tempo necessário para a recuperação. A universidade apontou ainda a ausência de erro médico, uma vez que casos como esse podem ocorrer.
Os argumentos da universidade não foram aceitos pelo juiz da primeira vara federal de Pelotas, que condenou a instituição de ensino. Isso foi muito além de um incômodo, ela teve que ter um acompanhamento médico, ela teve que procurar outro profissional, ela ficou com dores, ela ficou com edema, ela ficou tendo que gastar o tempo dela com esses cuidados. Então, a meu juízo, isso ensejaria, como ensejou, né, a questão de uma indenização. Porque pode ocorrer o acidente, se constatou nos autos que pode haver quebra do aparelho ou ficar algum resíduo, só que a universidade não tomou os cuidados necessários. Pela decisão, a Universidade de Pelotas terá de pagar indenização de R$10 mil à técnica de enfermagem, mais o que foi gasto com dentista particular. A gente não pode incentivar, entre aspas, uma indústria de dano moral. Também a gente tem que ter a sensibilidade de não poder deixar de dar uma resposta ao cidadão quando estão presentes os requisitos legais. Ainda cabe recurso da decisão, mas já foi uma vitória para a Daniele. Em recuperação, ela acredita que o episódio só aconteceu por falta de orientação de um professor responsável para acompanhar o dentista residente que fez a cirurgia nela. Quem não tem condições de procurar um atendimento particular tem que se submeter a atendimentos, né, por estudantes. A gente sabe, assim como eu já fui estudante, a gente tem que aprender, mas eu debato muito. Tem que ter um responsável, tem que ter um professor ali junto para não acontecer esses erros. Quase 1/3 dos pagamentos feitos no Brasil em 2017 foi por meio de cartões. De acordo com a Associação do Setor, pela primeira vez o dinheiro de plástico foi mais usado que o dinheiro em espécie e o cheque. Mas não é porque ele se transformou no queridinho das vendas que as empresas podem enviar sem o cliente pedir. Em São Paulo, a Justiça manteve a multa a um banco que mandava cartão sem autorização prévia. Nas ruas, não é difícil encontrar alguém que já passou por esta experiência. Receber um cartão de crédito em casa sem ser consultado. Já recebi, não foi só uma vez. E com limite, coisas que você nunca espera. E para minha surpresa, a fatura também de anuidade sem desbloquear o cartão. Eu não acho muito legal, não. Acho que primeiro tem que perguntar. Você não pede pelo cartão, ele só vem para você e depois às vezes nem sabe disso. Eu acho que é abusivo, né? Um pouco falta de respeito, né? Seria no caso, né? Enviar cartões de crédito sem autorização do cliente é sim uma prática abusiva, de acordo com o Procon, mesmo que o cartão chegue bloqueado. Isso viola o Código de Defesa do Consumidor. O ideal é que o consumidor não fique calmo ou tranquilo em relação a esse suposto bloqueio do plástico. Ele tem que imediatamente entrar em contato com a empresa e solicitar o cancelamento daquele documento, daquele cartão, daquele plástico e exigir até inclusive que a empresa mande um documento por escrito informando do cancelamento de qualquer outra cobrança que possa ter sido gerada nesse período. Se para receber é fácil, para cancelar não é tão simples. Por telefone, então, a longa espera na linha e a insistência dos atendentes podem aumentar a dor de cabeça. Não, eu não pedi o cartão de crédito, eu quero cancelar. E se a pessoa não consegue resolver o problema diretamente com a empresa, a saída é recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. Foi o que fizeram clientes de um banco de soluções financeiras que receberam cartões de crédito sem autorização em São Paulo. O banco foi autuado pelo Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. A multa aplicada passou dos R$500 mil. A instituição financeira não aceitou. Entrou com um processo na Justiça Federal contra a União, pedindo que a cobrança fosse anulada. Alegou que o envio de cartões só é feito depois que o cliente é consultado ou que já recebeu uma proposta de adesão. Mas o Tribunal Regional Federal manteve a multa. De acordo com o processo, ficou comprovado que houve desrespeito ao direito do consumidor. Esta advogada especialista na área atende pelo menos 40 casos por mês de clientes que foram prejudicados. Ela explica por que a justiça tem sido favorável a esses consumidores.
Nos termos do artigo 39, inciso 3 do Código do Consumidor, ele é claro ao nos afirmar que é vedado a prestação de serviços ou entrega de mercadoria sem que a parte assim o deseje. E por isso é arbitrado tanto à instituição financeira uma multa administrativa, como também aos consumidores que busquem o Poder Judiciário se verem ressarcidos pelo envio de um cartão de crédito na qual não haja a sua solicitação. Em nota, a ABECS, associação que representa mais de 95% do mercado de cartões de crédito no país, disse que desde 2010 há uma norma que veda o envio de cartões novos pelas empresas sem solicitação. Muitas vezes o consumidor não recebe só o plástico. Hoje, normalmente, ele já recebe a cobrança de uma fatura com anuidade, com compras que ele não fez, com serviços que ele não contratou, todos cobrados em fatura. Isso quando ele tiver muita sorte, porque muitas vezes ele vai saber de uma outra forma. Ele vai se deparar com um nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, o nome vai ficar restrito no mercado, justamente por essa cobrança que ele não teve a menor ciência, foi surpreendido depois quando foi fazer uma operação de crédito e ficou sabendo que de repente a inclusão se deu em função de um débito de um cartão que ele não solicitou, que ele não contratou. É bom ficar atento às cobranças indevidas. Apesar da conveniência de adiar o pagamento, o dinheiro de plástico tem os juros mais altos do mercado. Passam dos 300% ao ano. E fica tão difícil pagar que em 2017 lideraram um ranking das dívidas dos brasileiros. 77% contra 14% do segundo colocado, que é o financiamento de carros. Tem gente que acaba pegando o cartão de crédito e acaba fazendo um monte de dívida no próprio nome e depois não consegue pagar. Esse é o problema. De alguma forma o banco está te impulsionando a ter um gasto que não estava dentro do seu orçamento, dos seus planos e que, provavelmente você vai adquirir uma dívida com aquilo. Não que eles te forçam a gastar, porque eles não estão lá te obrigando a gastar, mas acaba sendo uma opção. Às vezes você tem uma emergência, você não tem o dinheiro e você tem aquilo como opção, então você acaba fazendo. Por isso, especialistas alertam: os limites de crédito oferecidos pelos bancos são atrativos, mas às vezes não cabem no bolso. Quem recebe esse cartão não é o executivo que ganha 5 mil, 15 mil por mês, 20 mil por mês. É exatamente aquele assalariado que, na maioria das vezes, acaba usando esse cartão e depois não consegue pagar. Por quê? As taxas de juros são altíssimas, essas famílias, por maioria das vezes, não conseguem cumprir com os pagamentos nas suas datas devidas e aí sim, aí gera-se um endividamento indevido, o que não pode ser permitido. O importante do consumidor é saber que ele deve levar essa denúncia também a todos os canais que ele tem hoje no mercado, não só dentro da instituição, também procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor para que a autuação da empresa, a aplicação de multa, seja um inibidor da prática cada vez mais. Na era do e-mail e do WhatsApp, o telegrama ainda é usado para convocar candidatos nomeados para cargos públicos. No Amazonas, isso gerou um impasse. Um homem alegou que não recebeu o telegrama e, com isso, deixou de entregar dentro do prazo os documentos para tomar posse. Ele processou os Correios, mas não conseguiu a indenização que pretendia. Realidade cada vez mais tecnológica, a comunicação é praticamente instantânea. É possível falar com outra pessoa de qualquer lugar do mundo em tempo real. Para isso, basta usar o telefone, o e-mail, as redes sociais ou os aplicativos de mensagens. Apesar de toda a facilidade dos dias de hoje, ainda existem situações em que a notícia mais esperada chega pelas mãos do carteiro. Eugênia esperou 5 anos pela correspondência de convocação para o concurso público em que foi aprovada. Foi através de um telegrama que eu recebi, mas só em 2015, porque eu só consegui tomar posse no dia 5 de agosto de 2015. Foi entregue para o zelador do prédio que eu residia e ele colocou na minha caixinha do correio.
O telegrama é usado pela administração pública para fazer a convocação de candidatos aprovados em concurso. Ele é usado em casos de urgência. Ele já tem até um valor reconhecido pela própria população de que é uma mensagem urgente, grave, que tem que ser aberta. E esse inclusive é um valor muito apreciado pelos órgãos públicos, sabe? Também, principalmente órgãos de justiça para convocações e intimações, sabe, judiciais. Mas, ao contrário de Eugênia, um candidato aprovado em um concurso para o cargo de geólogo perdeu o prazo para se apresentar ao órgão justamente por causa de um telegrama. Ele alega que não recebeu o comunicado de convocação e isso impediu que ele tomasse posse. Diante do transtorno, o geólogo entrou com um processo na Justiça Federal do Amazonas contra a empresa de Correios e Telégrafos. Para ele, houve falha na prestação do serviço. Em primeira instância, o pedido de indenização por danos morais e materiais foi negado. A Justiça entendeu que não é possível responsabilizar os Correios, já que, de acordo com o sistema de rastreamento da instituição, foram feitas 3 tentativas de entrega do telegrama. Todas frustradas, porque não havia ninguém em casa para receber. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília. Ao analisar o processo, o desembargador Girair Aram Meguerian manteve a decisão de 1º grau. Para o magistrado, as provas apresentadas pelos Correios confirmam as tentativas de entrega da correspondência. Já o geólogo não conseguiu comprovar que tinha alguém em casa no momento da entrega. Ele apresentou apenas contas telefônicas, que mostram o registro de conversas com familiares que estariam na residência justamente nos dias em que foram alegadas as tentativas de entrega. Só que todos os números eram de celulares. Portanto, as ligações poderiam ter sido recebidas de qualquer lugar. Este advogado lembra que é responsabilidade da administração pública fazer a convocação de forma direta ao aprovado, mas alerta também que é importante acompanhar as convocações até que o concurso perca a validade. É fundamental que o candidato entenda que o concurso, nos termos da Constituição, pode ter uma validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, e que durante todo esse período ele pode a qualquer momento ser convocado pela administração pública para ingressar na carreira. E aí então sobressai a ele uma importante missão, que é de manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, tanto no órgão ou da entidade da banca examinadora que realizou o concurso, como diretamente no órgão onde pretende ingressar, caso venha a ser efetivamente nomeado. Quem sonha com a carreira no serviço público tem que ficar atento, seguir as orientações do advogado. Afinal, não é nada fácil ser aprovado em concursos cada vez mais concorridos. Acho que a pessoa, antes de começar a estudar para concurso, ela tem que se estudar primeiro. Ver como que ela está psicologicamente preparada para pegar um batente pesado. Se fosse fácil, todo mundo entraria. E é uma oportunidade que você pode acabar perdendo por essa falta de cuidado, que é tão simples, né? Modificar imóvel tombado pelo patrimônio histórico sem autorização é proibido. Está na Lei de Crimes Ambientais e pode dar até 3 anos de reclusão, mais pagamento de multa. Em Olinda, no estado de Pernambuco, a dona de um colégio particular construiu um outro pavimento no edifício e foi condenada. Recife e Olinda são cidades irmãs, vizinhas. Uma já fez parte do território da outra no passado e até hoje elas se enxergam. Basta ir no Marco Zero do Recife e olhar para Olinda, que é possível ver o sítio histórico da cidade. E o mesmo acontece ao contrário. É possível enxergar Recife lá do alto da sede Olinda. Lá está o Porto do Recife,
Atrás vem a Praia do Pina, Boa Viagem. Ao lado do porto tem o rio Beberibe, Capibaribe. Compensa, toda essa subida compensa nessa paisagem linda. Lindo mesmo, nossa, encantador. Essa vista só é possível porque a área histórica de Olinda fica no alto de uma colina. Isso permite que as belezas da cidade alta também sejam admiradas de longe. Eu tenho que ir de lá de baixo, seja entrando em Olinda, ou seja mais próximo da praia, eu ver a colina do sítio histórico, como foi visto no primeiro momento, né? Esse é o maior desafio. Foi por causa da interferência na paisagem do patrimônio histórico que um colégio particular de Olinda foi alvo de um processo na Justiça Federal. A escola construiu um pavimento superior sem a prévia autorização da Prefeitura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A área do entorno do sítio histórico de Olinda também é de proteção ao patrimônio, para preservar a paisagem. E é justamente em um desses locais onde está o colégio. Imagina como seria se todos os imóveis daqui de baixo resolvessem construir andares superiores. Com o tempo, não enxergaríamos mais o farol de Olinda. Esse entorno, a gente tem um controle de preservação também do patrimônio, mas mais no sentido de controlar, por exemplo, a altura dos prédios, o tipo de edificação que vai estar construída ali, para manter mais a paisagem, a relação com a área histórica em volta. O colégio não foi o único que tentou mudar a cara da cidade. Basta dar uma olhada nos imóveis vizinhos à instituição de ensino. Vários já construíram um primeiro andar. E agora não dá para ver mais. Construíram muita casa e não dá para ver mais, como é que se chama, a paisagem. Infelizmente vai fechar e vai acabar com a paisagem, que é do sítio histórico, né? Durante a construção do pavimento superior, o IPHAN notificou o colégio e, mesmo assim, as obras continuaram. Foi dado um termo de embargo, ele não cumpriu o termo de embargo, só muito tempo depois é que ele realmente compareceu aqui e ele chegou a ter um projeto aprovado. Então era possível aprovar um projeto, desde que no início ele tivesse procurado o órgão e tivesse sido orientado por um profissional qualificado, competente para fazer o trabalho. Modificar imóvel em área legalmente protegida é crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, de acordo com o artigo 63 da Lei de Crimes Ambientais. A penalidade para essa infração é de reclusão de 1 a 3 anos, mais o pagamento de multa. O impasse da obra no colégio foi julgado em primeira instância e a dona da escola foi condenada a 2 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de multa. O colégio recorreu ao Tribunal Regional Federal em Pernambuco e pediu que ela fosse absolvida, mas não deu certo. A condenação foi mantida, só que a pena caiu para 1 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias multa. Não se podia deixar de reconhecer que o fato existiu e que não poderia o acusado dizer que não sabia que estava fazendo algo que não poderia fazer em face da notificação. Houve a notificação pela autoridade competente determinando a paralisia não ocorreu. E a conscientização dos moradores para preservar o patrimônio histórico da cidade é a chave para evitar problemas como esse no futuro. A Prefeitura de Olinda desenvolveu um projeto que revitaliza as fachadas de residências tombadas pelo IPHAN no sítio histórico. A gente oferece a mão de obra e assessoria técnica especializada para o morador, para ele pintar a fachada de sua casa e incentivando o uso da tinta cal, a base de cal. Trabalho de restauração da fachada e repõe e repinta com a tinta cal. E muitas vezes a gente tem aquela impressão que a tinta cal ela é só a branca, mas a gente também trabalha com os pigmentos minerais, com cores que se usavam originalmente, que eram aquelas cores que a gente teria nos períodos de construção. Isso é uma coisa coletiva, a gente tem que entender que não é só o IPHAN nem a Prefeitura que vai conseguir preservar, ou mesmo o sistema de preservação oficial não vai conseguir fazer a preservação de uma cidade histórica com essas proporções que foi o tombamento de Olinda, né? Então é fundamental que as pessoas tenham conhecimento da regra, certo? E que eles procurem os órgãos para serem atendidos e orientados.
20 casas estão inscritas no programa e, aos poucos, o tradicional Casaril de Olinda vai ficando ainda mais colorido e parecido com o que era no passado. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!